Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre a história de Vasuki e por que a história de Vasuki é importante para nós entendermos a astrologia védica de uma maneira mais profunda. Vasuki é o nome de uma serpente suprema que é chamado de um Naga. Então, a palavra sânscrita Naga se refere a Nagas, mas também pode se referir a outros tipos de serpentes e répteis de maneira geral. Só que as Nagas, elas são peculiares entre as demais tipos de serpentes porque elas têm o poder de contrair e de dilatar o pescoço. Então, Vasuki é uma naja que contrai e dilata o pescoço. E as najas, elas são serpentes cuspideiras de um veneno letal. E o veneno de Vasuki é chamado de Hala-Hala. Ele é extremamente tóxico, esse veneno, ele é extremamente perigoso. Então, resumidamente, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar sobre a filiação de Vasuki e qual é a relevância do papel de Vasuki dentro do batimento do oceano de leite. E vou falar sobre a relação de Vasuki com Shiva e por que o Vasuki é uma entidade muito importante dentro desse ramo do hinduísmo chamado Shivaísmo. Então, vamos começar pela filiação. Vasuki é filho de Kashyapa e Kadru. Kashyapa é considerado um dos progenitores mais importantes, não somente do subcontinente indiano, mas também da Ásia. Por exemplo, o Mar Cáspio, ele é dado em homenagem a Kashyapa, assim como a Caxemira. São algumas partes geográficas que são dadas em homenagem a Kashyapa. E o Kashyapa teve várias esposas, e essas esposas são filhas de Daksha Prajapati. E para a filiação de Vasuki, a mãe de Vasuki fica sendo Kadru. Então, Kadru é considerada a progenitora dos Nagas, de todas as sortes de serpentes e de répteis. Lembremos que no contexto védico, a serpente ela pode ser tanto uma serpente que tem uma cabeça só, como que tem múltiplas cabeças, podem ser um híbrido de réptil e de humano, são vários tipos de Nagas possíveis. E existe toda uma descendência dentro e fora da Índia que vem de Kadru. Então, Kadru é considerada a progenitora, como eu disse, dos Nagas e uma Asuri. Para você que não está muito familiarizado, Asuri é a forma feminina de Asura. E Asura, do contexto védico, significa antidevas. Só que não é necessariamente, Asura não necessariamente significa demônio. No sentido europeu, especificamente no sentido helenístico, a palavra Asura significa titãs. Então, no sentido helenístico, os titãs são aqueles que rivalizavam contra os deuses do Olimpo. Então, no sentido védico, os Asuras são aqueles que rivalizam com os Devas. Então, os filhos de Kadru, que são os Nagas, eles são, de maneira geral, considerados Asuras. Só que existem dois filhos de Kadru que eles vão ser diferentes, que eles vão ter o seu livre-arbítrio e vão quebrar esse estigma de que Nagas são necessariamente sempre Asuras, que vai ser o Vasuki e também
Shesha. E Shesha é um Naga que é irmão de Vasuki. Shesha vai ser consagrado como sendo um devoto fervoroso de Vishnu e vai servir como sendo a cama em que Vishnu reclina. E no caso de Vasuki, ele vai ser consagrado como sendo o devoto fervoroso de Shiva. Então, os primeiros devotos de Shiva são, na verdade, serpentes, são nagas, são répteis. E dentre esses devotos fervorosos, o Vasuki é considerado o mais fervoroso de todos. Eu vou explicar mais a fundo como que o Vasuki é ornamentado nas representações, tanto em estátuas e murtis, como também em pinturas de Shiva. E então, o Vasuki, ele foi o mais importante devoto de Shiva, e os Nagas, de maneira geral, no sentido dos nakshatras védicos, o lugar de nascimento dos Nagas é na constelação de Aslesha. Aslesha é uma palavra cognata para Shesha, ou para outros nomes de Shesha são Adishesha ou Ananta Shesha. Então, Aslesha significa Shesha, é o lugar de nascimento da progenia de Kadru. E na astrologia helenística, a constelação de Aslesha é conhecida como a Hidra, que também é verificada como sendo uma serpente. E sobre o batimento do oceano de leite, que é conhecido em sânscrito como Samudra Mantana. Samudra significa oceano, e Mantana em homenagem ao monte Mandara. O que resumidamente e objetivamente, o batimento do oceano de leite tinha o objetivo de produzir? O batimento do oceano de leite tinha o objetivo de produzir o elixir, o néctar da imortalidade, o Amrita. E como o próprio nome já diz, o néctar da imortalidade, qualquer ser que bebesse este néctar ficava imortal. Então, os ditos guardiões do Amrita são chamados Gandharvas, que são espíritos da natureza que tocam instrumentos musicais. E nos palácios da Índia, os Gandharvas são como se fossem copeiros. Eles são eles que servem o néctar da imortalidade. Então, o batimento do oceano de leite, ele foi inspirado numa necessidade que os devas tinham de se tornarem mais poderosos do que os asuras. Então, na perspectiva da astrologia védica, os asuras são, como eu falei, são os antidevas, e o guru, ou mentor espiritual dos asuras, é Shukracharya, ou Shukra, que é o nome em sânscrito do planeta Vênus. Só que Shukracharya não é somente um planeta no céu, é o nome do mentor espiritual dos asuras. E os asuras são aqueles que seguem o sacerdócio de Vênus. E o sacerdócio de Vênus é o que vai fundamentar a religião zoroastra, e depois as religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo, o islã e outras religiões abraâmicas menos conhecidas, como Bahá'í. E então a inspiração das religiões abraâmicas vem do zoroastrismo, que vem desse culto monoteísta ao planeta Vênus. Uma das representações de Vênus no Ocidente é o olho maçônico, ou o olho da providência, ou o olho que tudo vê, que esse olho é sempre representado tanto dentro quanto na fachada de lojas
da franco-maçonaria, que é a sociedade discreta, que é como se fosse a sociedade dos Asuras. Então, um outro nome de Shukra no Ocidente, especificamente na língua latina, é Lúcifer. Então, Lúcifer é um outro nome para se referir ao planeta Vênus. Existe muita masturbação mental sobre o que Lúcifer de fato significa, mas no contexto astrológico, Lúcifer não é nada mais, nada menos do que o nome do planeta Vênus, que é o guru dos Asuras. Então, no contexto védico, os Asuras são aqueles que detinham a capacidade de ressuscitar os mortos. Então, essa arte de ressurreição é chamada de Sandivani Mantra, e esse mantra ele foi ensinado aos Asuras, assim como a Shukra e o clã de Brigo, porque Shukra descende do clã de Brigo. Foi ensinado através de Shiva. Então, Shiva foi quem ensinou esta arte de ressurreição dos mortos. Então, Vênus, no sentido mais interno, o planeta Vênus ele tem a capacidade de matar. Ele é um planeta marca, um planeta matador. Então, assim, ao mesmo tempo em que Vênus tem o poder de matar, ela também tem o poder de ressuscitar. Então, uma outra característica das ditas religiões abraâmicas e o zoroastrismo é a crença na ressurreição e na vinda de um Messias que vai expiar os males da humanidade. São algumas características marcantes da cosmologia de religiões consideradas assúricas. Então, os devas védicos estavam se sentindo bastante em desvantagem, porque sempre quando haviam guerras entre devas e asuras, sempre que os devas matavam os asuras, eles entoavam a arte de ressurreição. Então nenhum asura estava mais morrendo. Os devas, para remediar essa desvantagem, eles se reuniram com Vishnu, que é o mais importante dos devas dentro da religião védica, e o Vishnu aconselhou os devas a fazerem o batimento do oceano de leite para produzir o néctar da imortalidade. E uma vez que os devas bebessem o néctar da imortalidade, eles, como o próprio nome já diz, iriam se tornar imortais. Então eles nunca mais iriam morrer. Então sempre quando houvesse uma guerra, novamente, depois do batimento do oceano de leite, os devas agora não iriam mais se sentir em desvantagem. Então o Amrita, o néctar da imortalidade, originalmente foi um plano de Vishnu que era destinado para ser a ferramenta de imortalidade dos devas. Então eram os devas quem originalmente iriam beber o Amrita. Então, só que os devas, eles não poderiam fazer o batimento do oceano sozinhos. Então eles se juntaram momentaneamente. Foi uma das poucas vezes na história dos Vedas em que os Asuras e os Devas eles superaram as suas diferenças e se juntaram para fazer o batimento do oceano de leite. Então eles se reuniram no Monte Mandara. Algumas versões da história vão dizer que é o Monte Meru, que é um oceano que é um monte em formato de linga, um formato de cone, ou assim, em formato fálico. E o Vasuki, que é esse naga, ele iria ser a corda que os devas e os asuras iam utilizar para enrolar em volta do monte e de maneira ritmada e compassada, os asuras iam puxar de um lado, o Vasuki, e
os devas puxavam de outro. Vishnu, de maneira bastante estratégica, colocou a cabeça do Vasuki do lado dos Asuras e a cauda da Vasuki do lado dos Devas. E sempre quando eles fizessem esse movimento ritmado, o Monte Mandara começava a girar, como se fosse uma batedeira. Então começou a nascer um monte de tesouros desse batimento. Só que com esse processo ritmado de fazer esse cabo de guerra, o Vasuki ele começou a expelir esse veneno tóxico e letal chamado Hala Hala. E tanto os Devas quanto os Asuras ficaram bastante preocupados, porque se o veneno Hala Hala caísse dentro do oceano, e uma vez que era do batimento do oceano que o elixir ou o néctar da imortalidade iria ser produzido, corria enorme risco de o Amrita, ou o néctar da imortalidade, ser contaminado pelo veneno Hala Hala. Então, o Vishnu, o Shiva apareceu nesse instante e bebeu todo o veneno Hala Hala expelido da boca do Vasuki. Pelo fato de que o Shiva é imortal, ele ficou com resistência ao veneno, só que o seu pescoço ficou azul. Então é por isso que um dos nomes de Shiva é Nilakanta. Nila em sânscrito significa azul e Kanta significa pescoço. Então Nilakanta significa pescoço azul, é um dos nomes de Shiva. E não parou por aí. O Monte Mandara ele começou a afundar dentro do oceano, então o Vishnu surge nesse momento como o avatar Kurma, que é a tartaruga, para ser o firmamento do Monte Mandara, para que os Devas e os Asuras fizessem esse movimento ritmado sem que o monte afundasse dentro do oceano. Os Shivaístas acreditam que dentro da cabeça de Vasuki tem uma pedra chamada Nagamani. E dentro das representações históricas de Shiva, tanto em pinturas como em murtis ou estátuas como essas aqui que vocês estão vendo, essa daqui é uma estátua que eu tenho de Shiva no meu altar. Ela já é um pouco antiga, está um pouco oxidada, mas assim, em algumas representações mais de pinturas do Samudra Mantana, que é o batimento do oceano de leite, você vai encontrar Vasuki sendo representado como uma naja com uma cabeça só que em pinturas de Shiva, assim como em murtis, estátuas como essa, você vai encontrar o Vasuki como tendo mais de uma cabeça, como tendo múltiplas cabeças. Então, o Vasuki é representado como sendo enrolado em volta do pescoço de Shiva, como se fosse um ornamento. E aqui em cima, na coroa de Shiva, aparece Vasuki como tendo várias cabeças. E as várias representações de Shiva normalmente aparecem vários nagas enrolados nele. O Shiva usando vários najas como ornamento, como najas em volta dos seus braços, mas tem sempre esse naga maior que é Vasuki. Inclusive ele está sendo representado aqui, assim, a cabeça dele, aqui com uma cabeça só. Mas por que Shiva aparece sendo ornamentado com vários nagas? Porque acredita-se dentro do shivaísmo que os primeiros, assim, os adoradores primordiais de Shiva são os Nagas, são os filhos de Kadru. E dos filhos de Kadru, né, o mais fervoroso, então, é Vasuki. E o Vasuki é considerado também como sendo o guardião de Pataloka,
que é uma Patala Loka, que é o mundo subterrâneo. Esotericamente falando, é um mundo subterrâneo, mas geograficamente esse lugar existe. Só que esotericamente falando é porque as serpentes elas são normalmente encontradas dentro de cavernas, dentro de buracos, dentro de tocas, dentro da terra. E então, dentro de Patala Loka existe esse lugar chamado Nagaloka, que dentro de Patala Loka, Nagaloka é o lugar onde os Nagas especificamente moram, é onde moram especificamente os filhos de Kadru. E de maneira alternante, você vai ouvir algumas versões da história dizendo que tanto o Shesha como Vasuki são considerados Nagarajas, são considerados os reis dos Nagas, são considerados os mais sagrados de todos. E a importância de Vasuki ela não para por aí. Existe uma cidade no leste da Índia que ela é chamada de Vasuki Nath, ou também de Basuki Nath, que fica localizado, essa cidade fica localizada perto do Monte Mandara, que é o lugar onde ocorreu esse batimento do Oceano de Leite, que inclusive esse evento do batimento do oceano ele é narrado tanto em épicos como Mahabharata, como em alguns Puranas, como o Vishnu Purana, o Bhagavata Purana. Então existe essa cidade chamada Vasuki Nath, que é localizada no estado indiano de Jharkhand. E lá existe um templo que ele é especificamente dedicado a Vasuki. Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!